aí o STF terminou a votação e o entendimento agora de que o porte de maconha para uso pessoal não é mais considerado crime. Mas antes de você sair fazendo besteira por aí, fica comigo até o final que eu quero destrinchar todos os impactos desse entendimento para a sociedade atual. Mas logo depois da vinheta. Bom, pessoal, e finalmente terminou a votação onde o STF passou a considerar que o porte de maconha para uso pessoal não é mais considerado crime. E muita gente tem me questionado sobre os impactos que esse entendimento tem na nossa sociedade. Como é que vai funcionar agora? Existe uma legalização no porte de maconha? E a primeira coisa que a gente tem que deixar aqui claro é que não existe uma legalização. O porte de maconha, independente da quantidade, ainda que seja para uso pessoal, continua sendo considerado um ato ilícito. Pô, Felipe, mas como que isso pode não ser um crime, mas ser um ato ilícito ao mesmo tempo? Bom, se você está dirigindo um carro, você ultrapassa o sinal vermelho, você comete um ato ilícito, mas você não está cometendo um crime. Você está cometendo um ato que é contra a lei, que pode te trazer repercussões administrativas, penalidades administrativas, multa. A pessoa que, por exemplo, perde a carteira, ela tem até que fazer um cursinho, muitas vezes, para poder ter a carteira de volta. E é a mesma coisa que pode e deve acontecer com quem for pego ali no porte do uso da maconha, ainda que seja numa quantidade que seja considerada para uso pessoal. Ela pode ser compelida ali a pagar uma multa, ela pode ser compelida a uma medida socioeducativa, a gente ainda não sabe, mas o fato é que crime mesmo ela não comete. Tráfico de drogas, ele continua ainda existindo, inclusive você pode ter ali a pena de 5 a 20 anos de prisão para quem for considerado um traficante de drogas. E uma coisa que o STF vai fazer junto com essa descriminalização do porte da maconha, que aí eu considero uma jogada bem interessante, um entendimento bem interessante, que é definir a quantidade que vai separar o usuário, aquela pessoa que está utilizando para uso pessoal, do traficante da maconha. Então, o STF ele vai definir, Felipe, por que é importante essa definição? Hoje, de acordo com a lei de drogas, a gente tem o juiz do caso interpretando, entendendo o que é para uso pessoal e o que pode ser considerado ali tráfico de drogas. Então, você tem o juiz da comarca que está no norte do país condenando um cara por tráfico de drogas, aonde, às vezes, o cara da comarca do sul do país tá dizendo que a pessoa ali tá apenas para uso pessoal. Então você tem decisões muito conflitantes. Muitas vezes você tem juízes da mesma comarca, um decidindo que essa quantidade é tráfico de drogas e o outro decidindo que essa quantidade não é. Então você tem decisões ali contraditórias, que uma não se alinham à outra. Então você faz ali uma verdadeira sopa de letrinhas de decisões diferentes sobre a mesma matéria, o que não deveria ser. A nossa legislação ela é nível nacional, então seria e é importante que essas decisões sejam uniformes ao longo de todo o país. Então é muito importante você definir, a partir desse entendimento do STF, da quantidade, porque isso vai vincular todos os juízes a pensar de uma mesma maneira, a decidir de uma mesma maneira. E ele vai colocar ali um enquadramento de acordo com o que o STF define. O STF definiu que essa quantidade, até essa quantidade X, é para uso pessoal. Então, todos os casos onde aconteceu o fato de que a pessoa foi pega ali no porte até daquela quantidade, ela vai ser enquadrada como de uso pessoal, não abrindo mais margem para interpretação diversas e conflitantes de um juiz com outro. Nesse ponto de vista, eu acho bem interessante porque você uniformiza e você traz um critério de justiça ao longo do nosso país, né? Então você não tem tanta diferença assim em relação às decisões, pelo menos não deve acontecer. Então, nesse ponto, a gente entende que pode ser interessante, sim, você ter essa uniformização, tá, gente? E é importante a gente dizer aqui
que o fato, né, como eu já falei anteriormente, não deixa de ser considerado um ato ilícito, não existe liberação do uso da maconha, nem liberação ali do porte, né? Você tem, inclusive, apenas o Congresso Nacional como figura capaz de tornar esse ato um ato legal de fato, né? E aí a gente já está começando a ver o famoso conflito de poderes que a gente vê, né, desde que o Brasil é Brasil. Então você tem o poder judiciário interpretando o que o legislativo cria em termos de lei. Você tem o poder executivo também nesse bolo todo. É a famosa política brasileira. E eu já vi algumas notícias de vários congressistas sendo muito contrários a esse posicionamento do STF, dizendo que o STF estaria legislando. Mas o fato é que o Congresso ele ainda pode, como já estava em vias, de criar uma emenda à Constituição Federal para dizer que, independente da quantidade que o usuário esteja portando da maconha, ele vai ser considerado ali um traficante. Então, se amanhã ou depois você aprova uma emenda à Constituição Federal dizendo que, independente da quantidade, aquilo é considerado sim crime, o STF, que hoje tem um entendimento interpretativo da legislação atual nesses moldes, talvez ele tenha que rever esse entendimento, mas até lá o que vai valer é esse entendimento do STF. E esse entendimento vai ter validade imediata, vai ter validade a partir do momento que a tese for levada ali para publicação. Então a tese vai ser publicada, as quantidades vão ser definidas, né, pelo STF e a gente passa a ter a validade. E essa validade muito tem se discutido e tem ganho bastante repercussão, porque esse posicionamento do STF vai ter um critério vinculante. Vai vincular todas as instâncias inferiores, vai vincular os desembargadores, os juízes de primeiro grau. Então, tudo quanto que é processo que vai tramitar no nosso país, tanto judicial como administrativo, sofre impacto por esse entendimento do STF. Então, uma investigação em sede de delegacia de polícia que está analisando um caso de um sujeito que foi pego ali no porte de uma quantidade X, dependendo do que o STF definir em termos de quantidade, essa investigação criminal em sede de delegacia deixa de ter sentido, porque passa a ser um ilícito administrativo. Então é muito importante definir isso também, porque vai impactar os processos judiciais em andamento, as investigações criminais e os procedimentos em fase pré-processual. Então, vai ter ali uma influência em todos esses procedimentos ao longo do nosso país. Então, apenas recapitulando, né, o STF ele entende que hoje, dependendo da quantidade ali que o usuário estiver portando, isso não é mais considerado crime. Entretanto, pessoal, é muito importante a gente trazer aqui que continua sendo um ato ilícito e podem haver sanções administrativas que ainda não chegou ao meu conhecimento, quais seriam, mas que podem ser ali severas e pode trazer também uma repercussão bem negativa para a vida do indivíduo. Mas crime de fato deixa de considerar, a pessoa não vai ter mais impacto ali numa ficha criminal dela, né? E esse entendimento vai ser válido ao longo de todo o país até que o Congresso, caso queira, caso votem, caso seja aprovado, uma decisão no sentido contrário, uma emenda à Constituição Federal, numa interpretação que conflite com esse entendimento atual do STF. Pessoal, eu quero te convidar agora para continuar esse debate aqui embaixo na seção de comentários. Me diz aí se você é a favor, se você é contra, se você acha que o STF agiu certo, sempre utilizando ali a educação, né? Vamos debater, porque é um tema que, se nós, como sociedade, influenciarmos, né, os nossos políticos, certamente a gente vai ter lá sendo decidido algo da qual a sociedade está buscando. Quero aproveitar também e pedir para você se inscrever no canal, compartilhar, caso você ache que esse tema seja interessante para alguém. E eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!